Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô? Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô? Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? E? Do Jardim Zoológico? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Ora, aqui estamos nós para mais uma edição da Prova Oral, repartida entre Porto e Lisboa. Vista a nossa convidada estar no Porto e ser psicóloga clínica especialista em bebés. Isto é, só fala com bebés. É isso, Clementina? A tua vida é falar com bebés? Mais ou menos. É falar com eles, é ler todos os dados que eles me vão dando para dizerem aquilo que ainda não conseguem fazer por palavras. Na verdade, é estudando os comportamentos deles, a relação dos bebés com os pais na consulta, que conseguimos interpretar os sinais que os bebés estão a dar e que por vezes não são assim tão imediatos. Os bebés estão sempre a dizer alguma coisa ou podem não estar a dizer rigorosamente nada? Por exemplo, podem ser só palermas, por exemplo. Dificilmente. Ainda não conheci nenhum assim. Não? Na realidade, não. Na sempre... realidade, os bebés são verdadeiros cientistas, são as máquinas mais poderosas de aprendizagem e nem sempre estão a dizer alguma coisa, mas estão com certeza a tomar notas e a tirar dados acerca da realidade e de tudo que está à volta deles. Há muitas pessoas que não sabem lidar com bebés e os bebés parece que pressentem isso e choram. É verdade. Sim, outras vezes dão outros sinais, às vezes deprimem um pouco, ou seja, deixam de comunicar, deixam de solicitar, se sentirem que do outro lado não há aquilo que era expectável, que será o afeto responsivo, ou seja, uma coisa que se chama nas neurociências o dar e receber, ou seja, o bebê fazer uma gracinha ou tentar falar e nós correspondermos com uma expressão facial ou com uma voz ou com uma palavra. Há coisas que funcionam sempre? Há coisas que funcionam sempre, nomeadamente exemplo, o cucu. O isso jogo funciona do bem, cucu cucu? funciona sempre, Para todos os sempre, bebés? sempre. Para todos os bebés. É algo que eles acham imensa graça, porque de facto estão em Bocado fases... básicos. Sim, digamos que estamos a falar dos bebês mais pequeninos, não é? Estão a desenvolver aquela questão do aparecer do objeto, desaparecer do objeto, e esse jogo de facto estimula essas aprendizagens e basicamente é o que nós precisamos de fazer nos primeiros anos, é estimular toda essa capacidade que o cérebro tem de aprender. Os bebés gostam disso, não é? De surpresas, de apanhados. O Nuno Graciano deve ser o grande ídolo dos bebés. É Não é? possível, Era o que os possível. apanhados. Ora, mas espera, por exemplo, há uma relação curiosa dos pais com os bebés, nem todos fazem isso, mas há muitos que fazem, que é, à partida já se sabe o nome do bebé, não é? Mas durante muito tempo as pessoas tratam o bebé por só bebé, não tratam pelo nome. Sim, porque Não é? É verdade. a palavra bebê é mais fofinha, é mais... Ok. mais É por causa disso? Sim, é porque torna a comunicação mais afetuosa. Ok. Essa é a principal razão. Sim, é muito intuitivo, não é? É intuitivo chamar-nos bebês e é intuitivo falar a bebê, não é? Falar cuchi, cuchi, puchi, assim com uma vozinha, uma melodia. Que é como se fala também com as namoradas no início, não é? Pois, Fala-se à bebê. terá alguma coisa a ver, com certeza, não é? fase. Devemos estar a tentar estimular alguma área. Olha, Clementina Almeida, Sim. se dúvidas houvesse que o teu livro iria conquistar-me, a partir do momento em que eu vi que o prefácio tinha sido escrito por Helena Gatinho, eu adorava ser Fernando Gatinho. Honestamente, adorava trocar o meu nome por Fernando Gatinho. Quem é Helena Gatinho? É da revista Pais e Filhos, curiosamente. Sim, é a diretora da revista Pais e Filhos. Helena Gatinho. Um dia tem que a entrevistar, não é? Eu acho que sim, que é uma pessoa extraordinária, por isso acho que vale a pena. E claro, com esse nome ela própria brinca com o gatinho. Olha, o teu livro ensina muitas coisas, vai dando dicas à medida que vamos abrindo. Bom,
Está aqui, imperativos, são vários capítulos. O sono, fala muito em sono. Os primeiros dias, o primeiro mês, os primeiros 3 meses. Bem, enfim, à partida, um bebê não deixa ninguém dormir no primeiro ano, é isso? Ou há bebés que intensificam e vão ao segundo e terceiro ano? Pois há um pouco de tudo, não é? Ao terceiro ano já não é um bebê, ou é? Para nós, em psicologia, ainda é bebê, e depois dos 3 anos ainda estão só a deixar de ser bebês, ou seja, não são mini-adultos, como às vezes nós os tratamos. Na realidade, o sono passa por diversas fases, não é? E algumas dessas fases vão perturbar as noites de sono, não em todos os bebês, mas na maior parte dos bebês. Não em todas as fases, mas em algumas delas. Quantas horas é que dorme um bebê em média? Aquilo que se chama uma noite de sono para um bebê no primeiro ano são as 5 horas seguidas. Um bebê pode dormir muito, pode dormir 16 horas. Agora, na verdade, não dorme só de noite, sem estar morto. Sim, 16 horas. 16 horas, mas não dormirá o tempo todo seguido, não dorme o tempo todo de noite, não é? E tem um sono diferente do nosso, com muitos despertares. Porque os bebés depois precisam de mamar, de aleitamento, a verdade é essa. Os bebés precisam de mamar, os bebés precisam de conforto, os bebés precisam de desenvolver a parte cerebral. Mas há aqueles que acordam de 3 em 3 horas. No início quase todos, não é? Tendo em conta o tamanho do seu estômago, rapidamente percebemos que rapidamente a digestão é feita e, portanto, se o bebê não acordasse, correria risco de vida, não é? Ora, para que tenham uma ideia, e fazendo aqui uma comparação com outros animais, sim, nós também somos um animal, não é? Sim. Ora, uma girafa precisa de basicamente 2 horas de sono por dia, sabiam? E dorme com a cabeça num galho. É assim que dorme a girafa. Uma cobra, uma piton, não é? Quantas horas é que precisa? 18 horas por dia. As cobras dormem imenso, já viram? Um cão dorme, em média, 14 horas por dia. É incrível. Os cães dormem imenso. Claro que os gatos dormem muito mais. Os gatos dormem, em média, 17 horas por dia. É muito, não é? Porquê precisamos dormir, Clementina? Precisamos de dormir para restabelecer muitas das nossas capacidades, muitas do organismo. Parte dele, no dormir, acaba por repousar e, de algum modo, criar uma espécie de reset do sistema, ou seja, de forma a descansar e de poder reorganizar o sistema. E depois, em termos cerebrais, temos também uma área muito ativa do desenvolvimento cerebral durante o sono. Ou seja, se por um lado é reconfortante, se por um lado é apaziguante e nos ajuda a restabelecer os nossos ritmos, por outro lado também nos ajuda a desenvolver algumas áreas cerebrais. É curioso que o sono é algo que te interessa bastante. De resto, tu tens um livro que se chama Olivia, Ovelha que não queria dormir. Isto já como todas as crianças. Sim, há crianças que nascem logo com problemas de sono, não é? A maior parte delas não têm problemas de sono, têm problemas de sono aos nossos olhos, ou seja, claro que há questões, há situações mais patológicas e que devem ser avaliadas, mas de uma forma geral, a maior parte das pessoas que se queixa do seu bebê não dormir, quando nós vamos analisar e ver todo o historial, percebemos que o bebê está a dormir aquilo que é expectável para a sua idade e para o momento em que está em termos de desenvolvimento. Não será de todo as horas que nós, adultos, especialmente as mamães, quando vão trabalhar ao fim de 6 meses de licença, precisaríamos para dormir. Portanto, nem sempre, de facto, os bebês deixam os pais e as mães dormirem aquilo que necessitariam para o dia de trabalho. Ora, deixem-me recordar a todos que estamos a entrevistar a Clementina Almeida, psicóloga clínica e especialista em bebés. Se têm se conhecem se vos interessa esta temática, liguem. Estão a falar com uma verdadeira especialista que vos pode resolver e responder a algumas questões que vos pareçam pertinentes. A linha é de sempre, é o 707-200-330. Vou repetir, 707-200-330. Já agora, deixem-me dizer que esta é a mesma linha que deverão usar para amanhã. Amanhã, às 10 da manhã, Prova Oral em direto, aqui mesmo, na Antena 3, numa emissão que será seguramente histórica, pela primeira vez em direto, ao vivo, aqui mesmo, na Prova Oral, vamos ter os truques da imprensa portuguesa. Pedro Bragança e João Marecos.
vão dar a cara e a voz a todas as questões, polémicas, comentários, o que quiserem, entre as 10 e as 11 da manhã, aqui mesmo na Antena 3, uma emissão que não podem perder e que é esperada por muitos. Durante muito tempo, foram alvo de especulações várias. Quem estaria por detrás dos truques da imprensa portuguesa? A quem estariam ligados? Odiados por uma boa parte da classe jornalística, amados por outros, os truques da imprensa portuguesa vêm à prova oral dar a cara. Sexta-feira, logo pela manhã, emissão especial entre as 10 e as 11. Os truques da imprensa portuguesa na prova oral, com Fernando Alvim, João Marecos e Pedro Bragança, na Antena 3. Aí está, nunca tinha acontecido nos 15 anos de existência da Prova Oral. Vai acontecer amanhã a Prova Oral num horário completamente anormal, às 10 da manhã, o que me irá obrigar a levantar muito cedo e a não dormir. Por exemplo, eu sou daquelas pessoas que, se não dorme, tenho o meu dia totalmente destruído e sinto muita inveja por aquelas pessoas que não, que se dormirem só 3 horas sabem que depois irão dormir e repor todo aquele sono. A verdade é que eu não consigo. Como é que é o teu sono, Clementina? Eu durmo poucas horas também, Sim, é verdade. Marcelo Rebelo de Sousa só dorme de 3 horas, Samuel Lúria só dorme 2, 3 horas e são pessoas que, dormindo essas 3 horas, estão bem, não é? Funcionam. Como é que é possível? Sim, porque de facto há um grande intervalo em termos das necessidades de sono que todos nós temos, não é? Aquele mito das 8 horas é de facto um mito e alguns estudos já têm vindo a provar. Sim, como assim? Alguns estudos vêm a provar que há de facto pessoas que necessitam de menos horas de sono para se sentirem bem do que as outras. É uma média, não é? De algum modo que a maior parte das pessoas necessita das 7, 8 horas de sono para funcionar. Já agora, há uma parte aqui do teu livro que eu gosto bastante, que são a parte do sabia que. Há aqui um sabia que é logo o primeiro, que é: em média os pais perdem mais de 1000 horas de sono no primeiro ano de bebê. 1000 horas? Assustador. Isto é assustador. Nunca vou ter um filho, não posso crer. Já agora, sabiam que cerca de 30% dos pais mentem quando se lhes pergunta como dorme o seu bebê? Sentem-se envergonhados ao admitirem que o seu bebê é simplesmente normal. Verdade isto? Isso é verdade. Os pais gostam de dizer que o bebê não é normal? Não gostam de dizer, gostam de ter de algum modo alguma aprovação da parte da sociedade, não é? Se nós nos cruzamos com alguém que tem um bebê, primeiro pergunta, o bebê está bem, come bem, mas logo a seguir vai sair a pergunta e as noites, como é que são? O bebê dá boas noites? E isso muitas vezes é associado a quase um carimbo de qualidade da parentalidade, como se o bebê não dormisse. Sim, é a grande pergunta que as pessoas fazem. Não é? Já agora, uma pergunta que é esta. Na parte dos mitos, um dos mitos é que os bebés conseguem dormir a noite toda. Como assim? Não há bebés que o consigam? Há bebés que conseguem, mas são uma percentagem ainda reduzida. Mas a noite toda lá está. Se nós nos estamos a referir às tais 8 horas ou estamos a expectar que o bebê durma às 8 horas sem acordar uma única vez, é de facto um mito, porque a maior parte deles vai fazer despertares. Ora, vamos atender o primeiro bebé de hoje. É o José Cabral, de Penafiel, que diz que não dorme bem há alguns meses. Porquê, José Cabral? Boa tarde. Olá. Bom, agora já comecei a dormir porque a minha esposa tivemos um filho, e durante os primeiros 11 meses ele não dormia mais que 2, 3 horas por dia, não era por noite, era por dia. Era uma coisa que foi bastante complicada durante os 11 meses. Eu acho que durante 11 meses dormi 3 a 4 horas por noite, ou por dia, vá. Não sei bem como é que consegui aguentar tanto. Como é que conseguias adormecer o teu bebê? Olha, tentámos de tudo. Nós tentámos... a pediatra até dizia que existia casos muito raros, mas o que acontece é que existem. Nós tentámos técnicas de ambientes calmos, luzes de ambiente na casa, enquanto comprámos uma coluna Bluetooth para ter música ambiente, banhos de água morna quente. Vocês estão um bocadinho desesperados, sim. Dar banhos às 5 da manhã para adormecer, nada. O gajo dormia quando lhe apetecia, acabou. Mas espera, mas temos aqui uma especialista clínica em bebés. Há alguma técnica para um bebé dormir mais ou menos bem?
Sim, há algumas técnicas. Quais são? Antes das técnicas, se calhar o mais importante e que muitas vezes falha, efetivamente, é nós percebermos os sinais de que o bebê está a necessitar de sono. Muitas vezes nós deixamos passar ali um prime time reduzidíssimo em que o bebê dá um sinal de olhar mais parado, de alguma lentidão nos seus movimentos, e todos nós temos tendência a esperar que o bebê esfregue os olhos, que boceje ou que mexa nas orelhinhas. E aí nós estamos já num período em que o bebê já elevou os seus níveis de cortisol, que é uma substância que nos dá, de algum modo, alguma energia, e que fica tal e qual como quando nós estamos, por exemplo, com excesso de trabalho e à noite queremos adormecer e parece que o nosso cérebro não consegue desligar porque há uma quantidade de informação que está sempre a aparecer. O bebê fica exatamente dessa forma e muitas vezes demora novamente mais 1 hora ou 2 horas até conseguir voltar a estar disposto a dormir. Ou 5 ou 6, não é? A Baby TV não tem nenhum programa para os bebés adormecerem? Que eu saiba, não tem nenhum programa, e para além disso os ecrãs em termos de investigação científica estão contraindicados até aos 2 anos de idade, porque provocam muita excitabilidade neuronal e portanto vão dificultar ainda mais o sono. Excesso de cor e tudo mais, não é? Então, Então como é que se entretém um bebê? O bebê pode se entreter quando ele está ativo, não é? Quando nós podemos brincar com os cucus, à medida que o bebê vai crescendo, vai tendo outras necessidades, de outro tipo de brincadeiras. Mas para acalmar, de facto, as dicas são o tal ambiente calmo, uma luz alaranjada ou avermelhada para induzir a produção de melatonina e não as brancas ou azuis que às vezes vemos à venda no mercado. Perceber muito claramente os sinais do bebê e antecipá-los. E depois uma coisa fundamental. Ou seja, se eu perceber que o bebê está a ficar um pouquinho lentificado, o ideal não é esticar a corda, não é ver se ele aguenta mais um bocadinho para depois de noite dormir melhor, é exatamente o oposto. Assim como é o oposto, não deixar o bebê dormir. Se o bebê está a dormir, às vezes há a tendência para não o deixar dormir demais, porque isso depois vai fazer com que ele durma pior à noite, e é exatamente o oposto. José Cabral, nós aprendemos... Diz. Eu iria dizer que nós aprendemos isso também por nós próprios, que se o bebê, muitas vezes o bebê quer descansar, então a gente tem que o deixar descansar. E se ele estiver a dormir, deixá-lo estar. A primeira noite que ele dormiu umas 3 horas seguidas, eu até acordei assim, e o que é que se passa? Que o Santiago não me deixou. O que é que se passa? E fui lá todo atrapalhado a ver se ainda estava a dormir, e ele até disse, mas isto foram precisos 11 meses, foi uma coisa. Estás arrependido, claro, estás arrependido de ter esse bebê. Estás a pensar ter filhos, olha, se apanha um como eu tive, estás feito ao vivo. Estás feito ao vivo. Vou ser pai para o ano. Para o ano vou ser pai. Vou ser pai para o ano, vai ser incrível. Ora, e ela já sabe, não? Não sei, não. Ainda vou arranjar. Uma pessoa, vou engravidá-la ainda antes do final do ano. Ora, obrigado, José. Um abraço para ti. Deixa aqui colocar aqui uma outra pessoa que está no Cacém, Santiago de Cacém, na verdade, que é uma coisa diferente. Ana Filipa Coelho. Ela tem uma dúvida para uma criança de 6 anos. É a tua filha? Ou o teu filho? Sim. Estás preocupada? Vi pelo tom da tua voz. Sim, ela não tem... Ela tem quase 7 anos. Falta cerca de um mês para ela fazer 7 anos. Sim. E pronto, e ela fez xixi na cama, pronto, quase sempre. Não houve assim uma altura em que ela não tivesse deixado de fazer. Mas agora que foi para a escola primária, terminou agora o primeiro ano, ela começou a fazer xixi também durante o dia. O que, logo no princípio, ela não a fazer durante o dia, a ter assim umas perdazinhas de urina, tinha assim uma manchinha, assim nas calças que se via, e ela no princípio não se importava com isso. Pronto, nós falámos até com o pediatra. Ele disse que, pronto, receitou alguma coisa para a noite, por insistência nossa, não é? Porque ele disse para nós termos calma, que tinha a ver com a maturidade dela e que depois iria passar. Mas, entretanto, eu referi-lhe a questão do dia, ele ficou um pouco mais preocupado e receitou-lhe outro medicamento também, para durante o dia. E nós não queríamos de todo dar medicação à nossa filha, mas depois ela começou a ficar embaraçada com a situação na escola. E para além de lhe darmos o medicamento só uma vez, depois tivemos que passar a 2. Sim. E então, depois de fazer o medicamento, eu percebo que ela com o medicamento não faz, mas sem o medicamento, pronto, continua a fazer. E para além disso, preocupa-me a atitude dela
que é de despreocupação total. As outras pessoas é que identificam que ela tem o xixi, dizem-lhe, e depois ela não se importa, pronto, fica ali um bocado até ir trocar de roupa, isso. E então isso levou-me a pensar em ir à psicóloga com ela. E uma vez que a convidada hoje é psicóloga, eu gostava de saber a opinião dela sobre este problema, porque eu não falo com outros pais e não conheço mais ninguém que tenha esta situação. Deixa cá ver. Clementina. Ou seja, aqui não tratamos de uma questão só de sono, não é? Tem a ver com uma enurese noturna e uma enurese diurna, que são o nome clínico destas perdas de urina, e que eventualmente têm sempre para nós psicólogos algum sinal de stress na criança ou de eventual sofrimento, e que deve ser avaliado em consulta. Ou seja, é muito complicado, sem percebermos todo o historial da menina, conseguir dar algumas dicas que a pudessem ajudar neste momento. Mas, na realidade, o ideal seria efetivamente avaliar, porque ela está a dar algum sinal de que alguma coisa não está bem. E como tem 6 anos, não se consegue exprimir de forma suficientemente clara para que nós consigamos perceber de que é que ela está a sofrer, o que é que não está bem na sua parte psíquica. Mas ela apresenta melhoras ou não? Não. Até houve uma altura em que ela parecia que estava a melhorar, mas depois regrediu novamente. Quantos anos é que ela tem? Ela vai fazer 7 anos. Ela já é muito crescida para isto xixi à acontecer, noite, não é? e então xixi durante o dia nunca tinha visto. Acontece, não são casos assim tão raros. Problema físico, não. Provavelmente se já foi feito todo o despiste da questão física. Não foi. A primeira abordagem foi terapêutica, foi fazer a medicação e ver como é que era a resposta. Entretanto, o que foi referido a nível de psicológico é que ela seria imatura. Ela é imatura em várias questões, e é muito desastrada, e é muito esquecida, mas eu não sei... É a tua única filha? Não, temos mais 2. Ela é a do meio. Isso pode dar algum stress. Sim, e agora, Clementina, como é que ajudamos aqui a nossa ouvinte? Eu penso que o ideal seria mesmo ser avaliada por uma colega numa consulta de psicologia, para conseguirmos perceber de facto o que é que está por trás. Se não foi feito o despiste físico, então o primeiro passo seria, em conjunto com o pediatra, fazer alguns exames para perceber se fisicamente existe de facto alguma razão para que isto esteja a acontecer, ou se é só a parte da saúde mental que está a dar algum sinal, não é? Já agora pedimos a todos os ouvintes que estejam a ouvir esta prova oral, que se tiverem um caso similar, que nos liguem, mais que não seja para a Ana Filipa perceber que não está sozinha no mundo, neste caso, não é? Sim, e de facto não está, porque estes casos não são tão raros quanto isso. Sim. Pois, se calhar podem não ser assim tão raros. A psicóloga, a convidada, conhece mais algum caso destes? Eu tenho vários casos destes na consulta. Alguns já deixaram de estar na consulta, felizmente, sinal de que resolvemos, e são situações que se resolvem, tanto os xixis como os cocós, que se calhar são um pouquinho mais complicados, mas há crianças que também têm perdas de cocós e que resolvemos em psicoterapia. É a primeira vez que falamos de xixis e cocós neste programa. Quero-vos agradecer por isso. Olha, e agradecer também aqui, Ana, a tua opinião. De qualquer modo, tens aqui a Clementina Almeida, que seguramente te poderá ajudar. Ela tem uma clínica. Qual é a tua clínica? Aliás, tens também um blog. Sim. Verdade? Sim. Como é que chama o teu blog? O teu blog é muito conhecida. My Lab for Babies. My Lab for Babies. Onde tu falas de questões destas, é isso? Sim, onde de algum modo tento traduzir aquilo que é aquilo que ainda está muito no domínio da ciência, no sentido de tornar a informação muito acessível aos pais. Aliás, simples. Já agora digo tudo. Tu também és fundadora do For Babies, que é um spa para bebés, que é o único em Portugal, onde tu exerces a prática de psicologia clínica, consulta de sono, por exemplo, para os bebés. Onde é que é este spa para bebés? É no Porto. Tem massagens também? Tem massagem, tem parte de hidroterapia, tem um protocolo clínico completo e adequado a cada necessidade de cada bebê. Para bebés, estou muito curioso mesmo. Olha, obrigado. Vamos aqui colocar uma outra ouvinte. Ela diz que tem filhos gêmeos e que não dorme há 3 anos. Isto é verdade, é isso? Deixa-me adivinhar. Eles têm 3 anos. Têm 3 anos, certo? Sim, são 2 meninas, são gêmeas, e têm 3 anos e nunca não.
quando fizeram um ano, dormiram as duas uma noite completa. Dormiram uma vez? Uma noite uma completa? Vez. Sim. E, curiosamente, quando fizeram 2 anos, dormiram outra noite completa. Portanto, eu acho que isto Portanto, dormem nos aniversários, basicamente. Aniversário, Sim. exato. Mas isto eu liguei mais por causa desta questão dos sonos, porque com gêmeos é sempre mais difícil, e já falámos com especialistas do sono e com a pediatra e tudo, e temos que ter muita paciência e muito cuidado. Obviamente já tentámos de tudo. Temos a sorte de, às vezes, uma dorme a noite toda e a outra acorda algumas vezes, mas para nós já é uma festa quando acorda só uma. E hoje, por exemplo, foi uma noite feliz, porque uma dormiu das 10 da noite às 6:30 da manhã e a outra dormiu até às 8 da manhã. Foi incrível, foi uma noite boa. Foi uma noite feliz. Já agora uma pergunta. Clementina, será que nunca vai haver, sei lá, um medicamento que não faça mal e que ponha as crianças a dormir? Isso nunca será. Pois, medicamento e não fazer mal é qualquer coisa que não caminha em Fazem conjunto, sempre mal. normalmente. Os medicamentos fazem sempre mal, tem que Temos fazer sempre mal. alguns efeitos secundários. Não, fazem bem para aquilo que são criados e competentes, não é? Mas há sempre efeitos secundários. Quando estamos a falar de cérebros que se estão a desenvolver em grande velocidade, qualquer tipo de medicamento que não seja efetivamente necessário, corremos o risco de estar a criar ali efeitos secundários que mais tarde depois vamos ver efetivamente, não é? É por isso que não é aconselhável darmos, como é que se chamava aquele medicamento que Ritalina? Ui, isso é um pouco pior, não é? Isso normalmente são medicamentos utilizados para crianças hiperativas ou com déficits de atenção, sim. Isso é bastante polémico, não é? É bastante polémico porque efetivamente a forma como eles atuam no cérebro não deixa a maior parte das pessoas confortável, no sentido em que atuam em certas áreas, em certos receptores que podem depois vir a ter consequências negativas, não é? Ou seja, antes disso nós podemos sempre utilizar a psicoterapia para pelo menos tentar minimizar todos os sintomas dessas patologias um pouco mais graves, diremos assim. Já agora, curiosamente, são muitas as chamadas que nos estão a chegar, a maioria delas sobre bebés que não dormem. As pessoas estão preocupadas, querem saber como é que eles dormem, não é? A grande preocupação. Onde é que está o botão? Ana, a tua grande preocupação é o teu bebé dormir, é isso? As duas, sim. São espetaculares. É muito giro ter gêmeos, é muito cansativo. Mas, de facto, a pior parte é não conseguir descansar à noite para depois conseguir ter energia o dia todo. E trabalho numa área que preciso, que é de muito stress e preciso de muita concentração e muito pensamento estratégico e às vezes é difícil. Eu chego ao final do dia completamente cansada e é quando tenho que estar mais tempo com elas e mais dedicada com elas e torna-se um bocadinho mais complicado, mas o tempo vai passando e vou tendo esperança. Espera, pode ser que até o final deste programa a Clementina diga uma solução incrível para mágica. Não há solução. Já agora, uma pergunta, pode-se perceber que um bebé é hiperativo logo? Um bebê? Não. Isso é uma coisa que não... Isso é um mito? Sim, nunca ouvi ninguém chamar um bebê hiperativo. Há bebês chamados, se calhar bebês difíceis, entre aspas, que são bebês que necessitam um pouco mais de atenção porque têm às vezes perfis sensoriais demasiado sensíveis, ou seja, bebês que ficam mais irritados com alterações de luz, alteração de ambiente, alteração de rotina. São bebês com mais necessidades, mas não são hiperativos. Os bebês têm memória? Os bebês têm uma memória brutal, muito maior do que a nossa. Como assim? Eu não me lembro de nada e fui bebê. Mas elas estão aí escondidinhas e foram a base, porque todas as memórias sensoriais, tudo aquilo que se estimulou em termos sensorial, depois foi a base de toda a inteligência que veio após. Portanto, está aí tudo. Ana, lembras-te de alguma coisa quando eras bebê? Não me lembro, mas sei que foi importante para me tornar a pessoa que sou hoje, isso eu tenho a certeza. Quer dizer, vejo tudo aquilo que as minhas filhas agora, e desde mais pequeninas, veem num dia, se perguntares daqui a uma semana, elas lembram-se de pormenores que já nem eu me lembro
Elas são esponjas autênticas. Espera aí. Achas que vale a pena? Imagina que ias fazer uma viagem, sei lá, vou inventar, a Budapeste. Levavas as tuas miúdas? Percebes a minha pergunta? Será que vale a pena? Será que elas vão ficar com alguma memória de Budapeste? Se calhar não. Se calhar não, para falarem sobre isso. E Certo. nós, obviamente, que Sim, não pode ser se só lembram. para te fazerem companhia, para tu estares bem, porque estás com elas, mas agora não é Também, seguramente para também. elas se lembrarem de alguma coisa que não vão lembrar. Não vão lembrar. Claro. Se calhar não vão ninguém. lembrar naquele momento, não é? Vão ficar gravadas todas as informações, quer sejam afetivas, quer sejam mais sensoriais ou intelectuais, que depois vão dar origem a pensamentos mais elaborados no futuro. E, portanto, há coisas que ficam guardadas não naquilo que nós chamamos a nossa memória tradicional. Aliás, suspeita-se que nós não nos lembremos dos primeiros anos pela grande atividade cerebral que se assiste nesses anos, mas não quer dizer que a informação não tenha ficado como as fundações, digamos, da casa do indivíduo e da saúde mental que ele vai ter no futuro, inclusive de saúde física também. Uma curiosidade que vem aqui neste teu livro. Sabiam que os bebés choram em tons diferentes, mas de acordo com a língua que a mãe fala? É verdade. E para além disso, choram de forma diferente se sentirem que um bebê que está ao lado deles é um bebê mais jovem ou mais velho do que eles. Se sentirem que o bebê que está ao lado deles é mais jovem, choram de forma mais intensa para chamar a atenção porque sentem que ele está em perigo de vida, a sua sobrevivência está em causa. Se for um bebê mais velhinho do que eles, é mais ele que chora porque já é mais velho do que ele, por isso já se consegue safar. já agora, este teu livro, estou a adorá-lo, embora não tenha bebés, mas a verdade é que há aqui uma parte que é mitos sobre os bebés, e há muitos. Que os bebés só têm necessidades de dia, que os bebés são capazes de se acalmarem sozinhos. Olha, já ouvi esta. E esta já ouvi muitas vezes, que os bebés devem ser treinados para dormirem a noite toda. Que são pais que dizem, eu treinei o meu bebé e ele agora dorme a noite toda. Tu dizes que isto é um mito? É um mito porque de facto não corresponde àquilo que são as necessidades fisiológicas e desenvolvimento cerebral de um bebê, ou seja, muitas vezes pode colocar o bebê em perigo, inclusive, porque já vimos que os bebês, ao fazerem os despertares, não só por necessidade de alimentação, de conforto, mas também de segurança e de desenvolvimento cerebral, ou seja, o cérebro está programado para ter picos de sono semelhante ao nosso sono REM, aquele sono dos sonhos, que é onde consolidamos todas as experiências que temos, todas as aprendizagens que fazemos durante o dia. E para teres uma ideia, por exemplo, um bebê prematuro passa um ciclo de sono em 90% em sono REM, ou seja, de algum modo o cérebro a tentar recuperar da sua prematuridade. E, portanto, forçar um bebê a dormir a noite toda quando ele ainda não tem capacidades para isso, de facto é um mito. Eventualmente nós conseguimos que os bebês deixem de sinalizar os seus despertares, mas é por desânimo aprendido, é porque se apercebem que nesses métodos de treino, raramente quando os bebês pedem ou solicitam a presença do adulto, isso vai deixando de acontecer. Aliás, é esse o pressuposto, não é? Que ele deixe de solicitar o pai e a mãe no turno B, que é o turno da noite. Ana, vais ter mais filhos? Enquanto elas não me deixarem descansar, não consigo pensar nisso. Não sei. É porque há toda a probabilidade de virem gêmeos outra vez. Há muita probabilidade disso? Eu tenho a família cheia de gêmeos e, portanto, há toda a probabilidade de, se voltarem a engravidar, serem gêmeos outra vez. Conheces claramente aquele blog Aos Pares? Claro. Claro que sim. É um clássico. Bem, para quem não conhece, é um blog interessante porque basicamente é alguém que eu, curiosamente, já entrevistei neste programa em que ela teve 2 pares de gêmeos no espaço de 2 anos. Foi uma coisa assim. Um par de gêmeos com a idade das minhas, com 3 anos, e depois teve, passado um ano, não chegou a um ano, duas meninas gêmeas. Portanto, isto é, eventualmente podes vir a ter, mas estás aí numa fase de decisão. Não, por enquanto ainda não, preciso descansar. E dormir, talvez. Olha, obrigado, Ana. Obrigado, Ana, pela tua intervenção. Vamos aqui colocar uma outra que desta vez não fala sobre sono, acho que é a primeira, mas sim sobre leite materno. Henrique Cunha. Então, Henrique, estás bom? Então, tudo bem. Queres falar sobre leite materno, é isso? Sim, não é sobre o leite materno, é sobre o leite propriamente dito. Grande questão, já sei o que é que vais perguntar. Sim, exatamente. Não, é que agora fala-se que o leite até é um bocadinho prejudicial à saúde, porque tem elevados níveis de caseína, pronto, essas coisas todas. E eu também devo confessar que não gosto de leite.
E o meu filho está numa idade agora de transição que não sei se lhe hei de dar, se é mesmo obrigatório, se é mesmo necessário dar leite normal à criança, ou se existe alguma alternativa. Clementina. Esta não é bem a minha especialidade, mas na Pois. verdade existem é que algumas. Eu ouvi especialista do bebê, não ouvi o resto, por isso é que... Sim. E já não temos um bebê, não é? Na verdade, existem pessoas mais qualificadas para o ajudar, mas existem alternativas com certeza ao leite, até porque existem também crianças que são intolerantes e por isso temos alternativas igualmente nutritivas. É uma questão de falarmos com a nutricionista ou com o pediatra do menino. Olha, e já agora, os pais antes de darem leite às crianças era se calhar aconselhável perceberem se são intolerantes ou não, não é? Sim. Exatamente. Por exemplo, eu bebi leite e sempre fui intolerante. Imagina. E depois passavas mal. Pois claro. Claro. Não é? Mas não sabia o que é que era. Sim. Mas não é possível sabermos se é intolerante antes de lhe darmos o leite, não é? Temos Não é? que lhe dar para saber se é possível pois ou não. está bem, ok. Mas temos que fazer análises. Pois, exato. Olha, esta é uma boa ideia, hein? Uma boa ideia neste programa. Este programa está a ter muitas participações. Já agora, quantos filhos é que tens? Tenho só tenho um, calma. Mas, Já dá muito trabalho. Estamos aqui a falar há pouco de sono. O que é que... ele dorme bem? Agora dorme. No início, claro, acordava com mais frequência durante a noite para pronto, porque queria mamar, queria alimentar-se. Agora não, por acaso, pontualmente acorda à meia da noite, mas agora dorme bem a noite toda. Olha, já agora, tenho outra questão, já agora que é relativa com o sono. Tenho uma colega minha que leu um livro qualquer de uma terapeuta do sono que fala em que a hora ideal para os bebés se deitarem seria às 8 da noite. Ora, como nós não temos um relógio interno, não sei bem se isso se terá que levar assim à letra, porque eu acho que se calhar tem a ver com a exposição à luz. A uma hora começa a diminuir a luz e começa-se a desenvolver a hormona do sono. Não sei se será bem assim, mas deita-se sempre lá para perto das 10h30. Não sei se é uma boa hora ou não para ele dormir. Na verdade, na clínica, eu não sou muito a favor de rotinas demasiado rígidas, ou seja, eu acho que quer nos bebês, quer nas crianças depois mais velhas, os melhores especialistas em bebês são definitivamente os pais, e tudo vai depender muito do arranjo familiar que nós temos em casa, ou seja, não me adianta eu deitar um bebê às 8 da noite se, por exemplo, o papai ainda não chegou e o bebê ainda não o conseguiu ver, porque uma das nossas necessidades básicas é termos relação com a nossa mãe e com o nosso pai, porque nós conhecemos o mundo através dos olhos deles. E então, se eu não estiver presente, se eu deitar o meu bebê, o mais provável é que ele vá acordar várias vezes durante a noite, porque sabe que a mãe e o pai não vão a lado nenhum e é um momento para, de algum modo, alimentarem essa necessidade psíquica de ter mãe e pai, de desenvolver essa relação de vinculação. Por isso, o mais adequado será cada um de nós, na nossa família, perceber o tipo de rotinas que nós temos, permitir que as crianças estejam connosco, porque isso é fundamental e hoje em dia é cada vez mais raro, porque cada vez mais os pais chegam tarde a casa e depois entram a função de dar o jantar, dar banho e de repente já estamos na cama e as crianças não têm mãe e pai, que é o que mais precisam. No caso dos bebés, claramente eles vêm milenarmente preparados para pedir esse tipo de afeto e, portanto, vão acordar de noite se não conseguirem obter isso durante o dia. Ora, deixa-me colocar aqui mais uma curiosidade que vem no teu livro. Diz, sabia que o cérebro do seu recém-nascido tem muito em comum com o cérebro dos cães? Um recém-nascido não entende a linguagem, a sua visão não é nítida e só consegue focar a cerca de 30 centímetros de distância, como o seu rosto quando o amamenta. Exatamente, ou seja, vemos... mal amamenta. Uma das primeiras fontes fidedignas de informação que o cérebro de um recém-nascido tem é o olfato. O sentido que os cães têm mais desenvolvido e no qual confiam. Eu também aprendi neste livro que o olfato começa a ser desenvolvida a partir da 26ª semana de gestação. Isso é incrível.
É verdade, e por isso é que os bebés mal nascem, se forem colocados no peito das mamães, eles aproximam-se logo e tentam rastejar para o mamilo para se alimentarem. Porque é de lá que vem o cheiro do seu leite, que é único também, não é igual ao dos outros leites das outras mamães. Olha, já agora, razões para que um bebê chore. Já percebi que há pelo menos 8 que são principais. 1, fome. 2, fralda suja. 3, gases. 4, sono. Sim. 5, cólicas. Sim. 6, necessidade de colo. Sim. 7, dentes. E 8, irritabilidade. Verdade. Há várias. Só precisamos depois decifrar no momento qual é que ele nos está a transmitir. Qual é a falibilidade daquelas máquinas que agora existem que conseguem traduzir o que é que o bebê está... Porque é que o bebê está a chorar? Eu confio muito mais no instinto da mãe e no do pai. Ora, 90% do desenvolvimento cerebral ocorre nos primeiros anos de vida. Atenção, o cérebro é o único órgão que não se encontra totalmente desenvolvido no momento do nascimento. Aliás, há uma boa parte deste livro que falas muito do cérebro do bebê. Já percebi que é importante para ti, não é? E é muito importante para os pais conhecerem aquilo que se está a passar dentro do cérebro do bebê para depois perceberem os sinais que ele vai dando e perceberem o porquê e deixarem de se culpabilizar tantas vezes porque o seu bebê não dorme ou porque não estão a conseguir fazer aquilo que a tia, a sogra, alguém à volta lhes disse para fazer e que supostamente daria resultado. Se nós compreendermos aquilo que se está a passar dentro do cérebro do bebê, conseguimos perceber porque é que ele tem as tais necessidades de despertar e conseguimos acalmar-nos e acalmar o bebê, porque ele é muito sensível a tudo o que é stress à volta dele. Os bebés humanos são os únicos primatas que sorriem para os pais. É verdade. Já agora, um bebê pode ser feliz, isto é, aquilo que ele sente é a felicidade ou a felicidade é algo que só se sente quando se tem consciência dela? É algo que se desenvolve mais tarde. Muitas vezes os bebês riem no sentido do inesperado e dos momentos que não estão a processar ou que têm alguma piada, como seja o cucu. Não necessariamente uma sensação de felicidade. Muitas vezes até uma sensação de medo, de estar a esperar que aconteça qualquer coisa. Ou, por exemplo, imagino brincar com um fantoche ou alguém que lhe aparece de cabelo azul. Um bebê não se ri porque tem sentido de humor na nossa interpretação, não é? De acharmos que a pessoa com o cabelo azul fica um bocado estranha. Provavelmente isso não o fará rir, mas o inexpectável, aquilo que é surpresa, o fator surpresa é que faz rir os bebés. Não necessariamente com esse tal sentimento de felicidade, mas é um sentimento de segurança que é muito próximo desse, não é? Numa vinculação com a mãe e com o pai. Já agora, temos a Joana Seco em linha, da Lausanne, mas antes de ouvirmos uma pergunta muito rápida do Nuno Corado, que nos está a ouvir através do Facebook, presumo. Ele diz, não posso ligar, por isso faço uma pergunta por aqui. A música que um bebê ouve durante o primeiro ano, ou 2, de vida, tem influência nos gostos musicais em jovem e adulto? Tem influência no tipo de circuitos neuronais que nós vamos desenvolver, o que poderá eventualmente ter influência no tipo de música que nos acalma ou que nos traz algumas sensações de maior irritabilidade ou de menor irritabilidade. Não é necessariamente uma ligação direta com o gosto musical, até porque depois um bebê cresce e vai passar por muitas experiências que também vão associar memórias agradáveis ou menos agradáveis ao tipo de música. Clementina, a ideia que se tem é que as mães acabam sempre por ter uma relação mais próxima com o bebê do que um pai, por mais que tente. É injusto pensarmos assim. Eu conheço muitas mães maternais e conheço muitos pais maternais, ou seja, é natural que no início, porque o bebê depende da mama, depende mais da mãe, nós tenhamos essa relação mais próxima, mas elas são muito, muito importantes, ambas, e nós temos pais que se dedicarem a estes momentos também de despertar durante a noite, de irem ter com o bebê, de amamentarem, de falarem, de brincarem com o bebê, vão ter essas relações tão próximas quanto aquelas que nós vemos na maior parte das mães, se calhar. Bem, para os pais que estão a perguntar que outras formas há de adormecer um bebê, aqui vai uma pista. Sabiam que alguns bebés conseguem adormecer com o vibrar do motor do carro, o que faz com que os pais façam 2.000 km extra por ano e possivelmente durmam fora de casa só para o seu bebê dormir. Dormem todos no carro. Por exemplo, esta é uma solução. Andamos numa caravana. Temos aqui a Joana. Joana, olá, tudo bem? Olá. Joana, Olá, tu dizes que os teus filhos sempre dormiram bem, mas o quê?
primeiro quero agradecer pela Sim. participação e agradecer a qualidade do seu programa. É ótimo. E pronto, de facto os meus filhos sempre dormiram bem. E no entanto, apesar de eles dormirem bem, o meu sono eu nunca consegui fazer uma noite seguida de sono, porque há sempre uma preocupação, há sempre um barulho, há sempre qualquer coisa que acorda, e apesar de eu conseguir retomar o sono depois facilmente e rapidamente, as noites de sono seguidas acabaram-se. E, inclusive é quando os miúdos estão a dormir nos avós, 100 km de distância de mim, parece que são as noites que ainda custam mais a passar. O sono custa a vir, e é engraçado, acho engraçado, não é? Porque podia aproveitar o facto de não ter os meus filhos para poder descansar muito bem, e é curioso como é que a ausência nos faz não conseguir descansar tão bem quando eles estão presentes. Tem a ver com aquele sentimento de segurança, não é? Que nós sentimos, não é de todo estranho e não é tão pouco comum como possam pensar uma mamã ou um papá darem voltas e voltas até o seu bebê adormecer, claro. E passado 15 minutos do bebê estar a adormecer, ir lá só para checar se ele ainda está a dormir e dar de caras com 2 olhinhos abertos, não é? Diz aqui neste livro que o número mágico de horas para um bebê considera-se a noite toda para um bebê, são 5 horas. 5 horas é o número mágico. É verdade. Pois, ou seja, é aquilo que é expectável que o bebê durma. Estamos a falar de bebês no primeiro ano de vida, certo? Sim. Claro. Os meus filhos sempre fizeram noites 5, 6 horas e agora fazem a noite completa sem qualquer tipo de problema. Claro. Eu tenho uma questão que gostava de colocar. Por acaso calhou hoje em conversa no serviço, 2 colegas estavam a conversar sobre um livro que andavam a ler, que eu não sei se será o de Comentina, porque depois não lhes cheguei a perguntar, que aborda estas questões do sono dos bebés e sobre como ajudar os bebés a conseguirem dormir bem. E eu apercebi-me que uma das minhas colegas estava a dizer à outra que no livro falavam em Reiki para bebés. Eu gostaria de saber qual é que era a sua opinião. Não é a minha área, efetivamente, ou seja, não consigo, não tenho dados, eu não gosto muito de achar, gosto de ter opiniões bem fundamentadas e neste momento não tenho dados em relação aos efeitos que eventualmente essas terapias possam ter. Efeitos, por exemplo, com música, efetivamente existem dados, nomeadamente em maternidades com bebês prematuros, por exemplo, com algum tipo de música que faz relaxar os bebês, deixá-los um pouco mais seguros e, portanto, ajudá-los a adormecer. Com esse tipo de terapias não tenho. Ok. Obrigada. Obrigado nós por teres participado. Já agora, uma outra chamada, neste caso da Sofia Cunha, de Viana do Castelo. Este programa está muito participado e talvez por isso, por perceber, nunca é demais recordar que amanhã a prova oral, pela primeira vez em 15 anos de existência, vai ser às 10 da manhã em direto aqui mesmo na Antena 3, mas também para o Facebook da Antena 3 e da prova oral. Saibam que o motivo são os truques da imprensa portuguesa. Durante muito tempo, foram alvo de especulações várias. Quem estaria por detrás dos truques da imprensa portuguesa? A quem estariam ligados? Odiados por uma boa parte da classe jornalística, amados por outros, os truques da imprensa portuguesa vêm à prova oral dar a cara. Sexta-feira, logo pela manhã, emissão especial entre as 10 e as 11. Os truques da imprensa portuguesa na prova oral, com Fernando Alvim, João Marecos e Pedro Bragança, na Antena 3. João Marecos e Pedro Bragança, são eles os truques da imprensa portuguesa, edição especial amanhã a partir das 10. Todos podem e devem participar, façam-no por escrito, por vídeo, por voz, fácil, vão à página de Facebook da Prova Oral e deixem a vossa mensagem para amanhã passarmos e para os autores dos truques da imprensa portuguesa ouvirem e responderem. Ora, vamos aqui a Viana do Castelo. Antes disso, a importância, fala-se muito de sono, há muitos ouvintes com perguntas sobre sono. Já agora, as probabilidades de um bebê acordar de noite para recém-nascidos é de 100%, portanto é uma fatalidade. Dos 6 aos 12 meses é de 20% a 30%. Até aos 4 anos, 1 em cada 3 crianças pequenas continua a acordar durante a noite, necessitando da intervenção dos pais para voltar a adormecer. Esta que é a grande verdade. Já agora estamos aqui com o teu livro. Que outras coisas é que as pessoas podem aprender ou adquiri-lo?
Clementina? Essencialmente, eu acho que eu tentei, da forma mais acessível que consegui, transmitir tudo aquilo que nós já sabemos, mas para que os pais pudessem usar de imediato em termos de ferramentas diárias para ajudar os seus bebês. Ou seja, eu tentei descrever os bebês e a forma como eles funcionam e porque é que o sono deles é diferente do nosso, e depois fui dando algumas ilustrações em termos de períodos de desenvolvimento e das alterações que isso pode provocar no sono dos bebês, para que os pais depois possam usar essa informação e as dicas que se seguem a cada um desses períodos, que são adaptadas às necessidades de cada um desses períodos. Ou seja, aquilo que nós recomendamos para um bebê de 3 meses não será necessariamente aquilo que vai funcionar com um bebê de 9 meses. Clementina, não há um fato que sirva para todos. Muito rápido, é uma pergunta clássica que é: devem ou não os bebés dormir com os pais? Mais uma vez, depende do arranjo familiar. Muitas vezes é mais confortável e mais fácil que os bebés venham para a cama dos pais ou para a proximidade da cama dos pais, num berço ao lado. Desde que sejam cumpridas regras de segurança, isso não vai fazer com que o bebê fique mais dependente, que normalmente é a grande preocupação. Os bebés nascem independentes, como todos os outros mamíferos, e a independência vai desenvolver-se ao longo do tempo. E, portanto, nós temos que dar esse tempo para o bebê se desenvolver. Perdão. E, portanto, sim. o que significa que vir para a cama dos pais muitas vezes facilita a amamentação e inclusive até traz benefícios para o desenvolvimento do bebê, desde que sejam cumpridas essas regras de segurança. Olha, eu adoro as tuas ilustrações e aqui numa das páginas vem basicamente a análise de um bebê. Cá está, a cara e os olhinhos têm um aspecto papudo em consequência de todas as compressões sofridas. Os genitais XL resultam, pois é, os bebés têm os genitais XL, resultam das doses extras de hormonas femininas que recebeu da mãe antes do nascimento. Antes do nascimento. A pele é super macia, embora enrugada, de tom mais ou menos avermelhado. Nos primeiros dias, as mãos e os pés parecem um pouco azulados. Contudo, à medida que a circulação do bebê melhora, o aspecto da pele vai ficando cada vez mais uniforme. Talvez tenha pelinho por todo o lado. Lanugo. Chamas lanugo, é isso? É o nome desse pelinho do recém-nascido. A sério? O nome científico. Lanugo? Lanudo. Nunca ouvi falar na vida. Bem, um pelo muito fininho e aveludado que os ajuda a manterem-se quentinhos até terem a camada de foca necessária, gordura. Ora bem, é uma escrita suave. Sabiam que os bebés reconhecem a sua mãe pelo cheiro? Sabiam disto? Sabiam? Será que a Sofia sabia disto? Sofia, sabias disto? Olá. Sim. Dá para perceber, às vezes dá para perceber, a mãe ainda vem longe e eles já conseguem perceber que está a caminho. Isso é incrível. Tens quantos filhos? 2. 2. Tenho uma menina de quase 4 anos e um bebê de 7 meses. E o que é que aprendeste durante este tempo em que já és mãe? Tanta coisa. A vida deu assim uma volta de 180 graus. Sobretudo a ser mais tolerante e a viver mais o presente. Ok, isso são coisas que se podem aprender. Então, coisas assim mais práticas do teu relacionamento com os bebés. Sobretudo que eles querem muito contacto, tal como a Clementina estava a dizer, numa sociedade em que eles é suposto serem autónomos desde pequeninos. Acho que eles nos ensinam que precisam de muito colo e muito carinho e muita presença. Aliás, diz aqui no livro que 25 a 120 minutos de contacto pele com pele, imediatamente após o nascimento, vai influenciar positivamente a relação mãe-bebê. Sim, é verdade. Inclusive temos alguns estudos, por exemplo, em países onde não existem incubadoras, não é? Por exemplo, em África, onde os bebês efetivamente conseguem recuperar da sua prematuridade muito mais rapidamente a propósito desse contacto pele com pele. Porquê que algumas mães, no entanto, entram em depressão depois do nascimento? Existe essa depressão pós-bebê? Existe. E existe a ansiedade também pós-parto. Tem muito a ver com a história pessoal da grávida e com, de facto, o momento pós-parto ser um momento bastante desgastante, porque um bebê, apesar de ser muito riquinho, é de facto um ser muito desgastante nos primeiros tempos. Há aqui uma coisa que eu não entendo. Sabia que o colostro, o que é o colostro? Que o seu bebê mama no seu início de vida é um verdadeiro elixir? É verdade, ou seja, aquele primeiro leitinho vai cheio de fatores que o vão ajudar em termos de imunidade, vai cheio de nutrientes, vai cheio de energia e é essencial para o bebê. E quando as mães não podem dar de mamar? Os bebés ficam a perder, claramente. Por isso é que às vezes se aconselha, por exemplo, que este colostro seja recolhido até nos dias antes do parto. Lembrei-me aqui de uma pergunta ótima, que é
o bebê pode ser amamentado por outra pessoa, imagine-se neste caso. Existem situações dessas, claro. Pode ser? Sim. Ok. Sofia, tens perguntas para a nossa convidada? Estamos mesmo no final do programa. Não, queria só mesmo dar-lhes parabéns pelo livro. Eu consegui perceber pela notícia que saiu no Observador o tipo de livro que era. Infelizmente ainda não tive a oportunidade de o ler, mas queria dar os parabéns à Clementina, porque numa sociedade que está cada vez mais acelerada, é bom que venham estudos a dizer que os bebés precisam de colo e que os bebés precisam de mimo e que não precisam de dormir a noite toda para serem bebés saudáveis. E mais, que informem também que os bebés nascem a saber nadar, sustendo a respiração, mas à medida que crescem perdem esta capacidade. Isto é verdade. É verdade, sim senhor. Aprende-se muito com este livro. Muito. Olha, quero-te agradecer, Clementina. Eu é que agradeço esta oportunidade. Este livro tem ilustrações incríveis e, por exemplo... Agradecemos ao Carlos Campos. Carlos Campos, é assim que ele se chama, não é? Verdade. Já agora, a primeira estimulação sensorial do bebê é do toque ainda dentro da barriga da mãe. Aqui, ensina também a embrulhar um bebê. Caso queremos enviá-lo para algum lado, não é? Depois de umas noites sem sono. Olha, eu acho que este é um livro que pode ser incrível para quem tem um bebê e que o quer entender melhor ainda. Fiquei a pensar naquela nossa ouvinte, a primeira. Sim. E do problema que ela tinha com a filha de 7 anos. E gostava de ajudar. Devemos de ajudar esta ouvinte. Não acho achas? que sim. Então vamos ajudá-la. Olha, queremos-te agradecer o facto de teres vindo e desejar-te imenso sucesso para este teu livro. Obrigada e muito obrigada pela oportunidade. Queres deixar mais algum conselho para os pais que nos ouvem, só agora para o final? Eu penso que se conseguirem arranjar o livro, vão perceber que a maior parte daquelas sensações de culpa que às vezes os deixam tão desconfortáveis vai desaparecer. Ora, assim o esperamos. Quero agradecer-te então a ti, Clementina Almeida, autora deste livro Socorro, o meu bebé não dorme. Até amanhã. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.